Você já percebeu como algumas pessoas só começam a sentir o verdadeiro peso da sua ausência quando você finalmente para de procurar? Enquanto você entregava atenção, enquanto demonstrava preocupação, enquanto estava sempre disponível, talvez aquela pessoa não conseguisse enxergar a profundidade do que recebia. Mas algo silencioso acontece quando a sua energia deixa de correr atrás e volta para você. O silêncio, que antes parecia apenas distância, começa a revelar sentimentos escondidos, memórias começam a surgir sem aviso, e aquela pessoa passa a enfrentar uma pergunta que talvez tenha evitado por muito tempo. Por que alguém tão presente agora parece tão distante? Carl Jung acreditava que aquilo que ignoramos dentro de nós não desaparece, apenas encontra outra forma de se manifestar. E muitas vezes a ausência se torna o espelho mais poderoso para revelar emoções que estavam escondidas na sombra. Existe um momento em que a alma percebe aquilo que a mente tentou negar. A pessoa que parecia indiferente pode começar a sentir uma inquietação difícil de explicar, não porque perdeu controle sobre você, mas porque perdeu o reflexo constante da conexão que existia entre vocês. Para Jung, muitos dos nossos vínculos carregam projeções profundas, partes de nós mesmos que encontramos no outro e que só compreendemos quando existe separação. Talvez, enquanto você estava perto, sua presença fosse vista como algo garantido. Mas quando você escolheu recolher sua energia, algo mudou. O espaço vazio começou a falar mais alto do que todas as palavras que você tentou dizer antes. O mais curioso é que algumas transformações acontecem justamente no silêncio. Quando você deixa de insistir, deixa de explicar o seu valor e para de tentar convencer alguém a perceber sua importância, você cria um movimento interno poderoso. Jung chamava a atenção para o processo de individuação, o caminho de retornar para si mesmo, reconhecer seu próprio valor e deixar de viver apenas através da validação de outra pessoa. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a olhar para trás. Não porque foram pressionadas, mas porque finalmente encontram espaço para sentir o impacto real da sua ausência. Talvez aquela pessoa tenha seguido os dias normalmente no começo. Talvez tenha acreditado que nada mudaria. Mas existem conexões que deixam marcas silenciosas. Lembranças escondidas nos pequenos detalhes, nas conversas que não voltam, nos momentos simples que antes pareciam comuns. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente influencia nossas escolhas até ser reconhecido. Por isso, às vezes alguém precisa perder o acesso à sua presença para compreender o significado dela. A falta não surge apenas pela distância física, mas pela percepção de que uma energia única deixou de estar disponível como antes. Então, se você parou de procurar alguém e agora sente que algo mudou, talvez exista uma lição muito mais profunda acontecendo. Não se trata de vencer uma disputa emocional ou provar quem se importa mais. Trata-se de compreender o poder de retornar para o próprio centro, porque quando você para de perseguir aquilo que foge, começa a encontrar aquilo que permanece. E hoje vamos mergulhar na visão de Carl Jung para entender por que certas pessoas só reconhecem um vínculo quando enfrentam o silêncio, o que acontece dentro delas quando sua presença desaparece e por que a sua ausência pode revelar verdades que nenhuma palavra conseguiria mostrar. Antes de continuarmos, se esta mensagem de alguma forma tocou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse simples gesto ajuda esta reflexão a chegar até outras pessoas que talvez também estejam tentando compreender um silêncio, uma ausência ou um sentimento que ainda permanece vivo dentro delas.
Faça parte desta jornada de autoconhecimento, onde buscamos entender os mistérios da mente, das emoções e das conexões humanas através dos ensinamentos de Carl Jung. Agora continue comigo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a maneira como você enxerga essa situação. Existe um momento silencioso que acontece depois que você para de procurar alguém. No começo, talvez pareça que nada mudou. A rotina continua, as mensagens não chegam, o orgulho ainda tenta ocupar o lugar das emoções. Mas, dentro da psicologia profunda de Carl Jung, aquilo que não é encarado pela consciência continua se movimentando nas camadas mais escondidas do ser. A pessoa que recebeu sua atenção por tanto tempo pode até tentar convencer a si mesma de que está tudo igual. Porém, a ausência começa lentamente a revelar aquilo que a presença constante escondia. Muitas vezes, só percebemos o valor de uma luz quando experimentamos o ambiente sem ela. Jung acreditava que o ser humano não é guiado apenas pelos pensamentos que reconhece, mas também por forças internas que vivem no inconsciente. Emoções reprimidas, lembranças, desejos e medos podem permanecer ocultos até que algum acontecimento desperte tudo aquilo que estava adormecido. Quando você para de insistir em alguém que estava acostumado com sua presença, esse afastamento pode funcionar como um espelho. A pessoa começa a observar sentimentos que antes ignorava, porque agora existe espaço suficiente para perceber aquilo que sempre esteve ali. Muitas pessoas confundem disponibilidade com algo permanente. Quando alguém sempre responde, sempre procura, sempre tenta resolver, a mente pode se acostumar com essa segurança e deixar de valorizar conscientemente esse vínculo. Mas quando essa presença desaparece, surge uma ruptura no padrão. Aquilo que era previsível deixa de existir. E é justamente nessa quebra que o inconsciente começa a trazer perguntas. Por que essa pessoa não está mais aqui? Por que eu penso nela agora? Por que sinto falta justamente quando ela decidiu se afastar? Na visão de Jung, os relacionamentos são grandes caminhos de autoconhecimento porque o outro frequentemente revela partes nossas que ainda não compreendemos. Chamamos de sombra aquilo que escondemos, negamos ou evitamos reconhecer dentro de nós. Algumas pessoas escondem o medo de amar, outras escondem a dificuldade de demonstrar sentimentos, e existem aquelas que só conseguem reconhecer uma conexão quando enfrentam o vazio deixado pela distância. Não porque a distância cria amor, mas porque ela remove distrações. É por isso que parar de procurar alguém não deve ser visto como uma tentativa de manipular sentimentos, mas como um retorno simbólico para si mesmo. Quando você recolhe sua energia, deixa de implorar por reconhecimento e começa a reconstruir seu próprio centro. Algo profundo acontece. A pessoa do outro lado deixa de encontrar você no lugar onde sempre esteve e, nesse silêncio inesperado, começa uma jornada interna, onde memórias, emoções e percepções podem finalmente aparecer. O silêncio possui uma linguagem que poucas pessoas conseguem compreender imediatamente. Muitas vezes, estamos tão acostumados ao barulho das conversas, das explicações e das tentativas de aproximação que esquecemos do poder que existe na ausência. Para Jung, o inconsciente se manifesta através dos símbolos e das experiências que despertam reflexão. Quando alguém percebe que você deixou de insistir, esse acontecimento se transforma em um símbolo. Algo mudou, algo saiu do controle habitual, algo precisa ser compreendido. É nesse momento que a mente começa a revisitar detalhes aparentemente pequenos. Uma conversa antiga, uma demonstração de carinho, uma atitude que antes parecia comum. O que não recebeu atenção no passado começa a ganhar outro significado. Isso acontece porque a memória humana não guarda apenas acontecimentos. Ela guarda emoções ligadas a esses momentos.
Quando a pessoa encontra o vazio deixado pela sua ausência, ela também encontra partes da história que talvez não tenha valorizado enquanto estavam acontecendo. Carl Jung explicava que projetamos muito do nosso mundo interior nas pessoas com quem criamos vínculos. Às vezes, aquilo que sentimos por alguém representa também uma busca por partes perdidas de nós mesmos. Por isso, certas conexões parecem continuar presentes mesmo quando existe distância. Não é apenas saudade da pessoa, mas do que aquela presença despertava. Segurança, compreensão, inspiração ou uma versão de si mesmo que aparecia naquela relação. Porém, existe uma diferença profunda entre sentir falta e estar pronto para reconhecer o valor de alguém. Jung acreditava que o crescimento verdadeiro exige consciência. Uma pessoa pode sentir sua ausência e, ainda assim, precisar enfrentar seus próprios conflitos internos antes de agir. O orgulho, o medo da rejeição ou antigas feridas emocionais podem criar barreiras entre aquilo que alguém sente e aquilo que consegue demonstrar. E talvez essa seja uma das maiores revelações desse processo. Quando você para de correr atrás, você não apenas permite que o outro perceba sua falta, você também descobre sua própria força. Porque enquanto sua atenção estava completamente voltada para entender o que acontecia dentro daquela pessoa, talvez você estivesse esquecendo de observar algo igualmente importante: o que estava acontecendo dentro de você. Na jornada de individuação descrita por Jung, chega um momento em que o ser humano precisa recuperar as partes de si mesmo que entregou ao mundo exterior. Isso significa parar de buscar fora aquilo que precisa nascer dentro. Quando você deposita toda a sua paz na resposta de alguém, na presença de alguém ou na escolha de alguém, acaba colocando seu equilíbrio em um lugar que não controla. Mas quando retorna para si, algo começa a se reorganizar profundamente. Esse retorno pode ser desconfortável no início. O silêncio que antes vinha da outra pessoa agora obriga você a ouvir a própria voz interior. Jung acreditava que encontrar a si mesmo exigia coragem, porque muitas vezes precisamos encarar emoções que tentamos evitar. A saudade, a insegurança e as perguntas sem resposta fazem parte desse encontro com a própria sombra. Mas dentro desse processo também existe transformação. Enquanto você aprende a ficar inteiro novamente, a energia ao seu redor muda. Você deixa de agir pelo medo de perder e começa a agir pelo respeito ao próprio valor. E essa mudança costuma ser percebida, não porque você está tentando chamar atenção, mas porque pessoas que começam a se reconhecer transmitem uma presença diferente. Elas deixam de pedir para serem escolhidas e passam simplesmente a existir com mais consciência. A pessoa que antes tinha certeza da sua disponibilidade pode começar a sentir essa mudança. Não apenas porque você ficou distante, mas porque sua postura interna já não é a mesma. A conexão que antes era alimentada por busca e espera, agora encontra um novo equilíbrio. E essa transformação pode despertar uma percepção profunda em quem estava acostumado com uma versão sua que sempre permanecia ali. Jung ensinava que grandes mudanças internas criam mudanças na maneira como nos relacionamos com o mundo. Quando você muda o papel que aceitava ocupar em uma história, toda a dinâmica dessa história também precisa mudar. E talvez seja nesse ponto que aquela pessoa comece a enxergar algo que antes estava diante dos olhos, mas que ainda não estava pronta para compreender. Muitas pessoas acreditam que a saudade surge apenas quando alguém desaparece, mas Jung nos convida a olhar mais profundamente. A ausência não cria sentimentos do nada, ela revela aquilo que já existia escondido. Quando uma pessoa sente sua falta depois que você para de procurar,
Talvez ela esteja entrando em contato com emoções que estavam cobertas pelo costume, pela rotina ou pela certeza de que você sempre estaria disponível. Existe uma grande diferença entre perder alguém e perceber alguém. Perder está ligado ao medo, perceber está ligado à consciência. O verdadeiro despertar acontece quando alguém não sente falta apenas da atenção que recebia, mas começa a compreender o significado da conexão que existia. Essa percepção exige maturidade emocional, porque obriga a pessoa a olhar para dentro e reconhecer suas próprias escolhas. Na psicologia analítica de Jung, todo encontro importante carrega algum tipo de aprendizado. Algumas pessoas entram na nossa vida para permanecer, outras para revelar partes de nós que precisavam despertar. Por isso, quando alguém se afasta ou retorna, a pergunta mais profunda não é apenas "essa pessoa vai voltar?", mas sim o que essa experiência está tentando revelar sobre mim. Essa mudança de pergunta transforma completamente a forma como você vive suas relações. Em vez de esperar ansiosamente por uma atitude externa, você começa a observar sua própria evolução. Você entende que sua importância não depende exclusivamente de alguém reconhecer sua ausência. Seu valor já existia antes dessa pessoa perceber e continuará existindo independentemente do caminho escolhido. E, curiosamente, quando alguém alcança esse estado de equilíbrio, muitas vezes se torna ainda mais marcante para aqueles ao redor. Porque existe algo poderoso em uma pessoa que aprendeu a caminhar sem perseguir, amar sem se abandonar e sentir sem perder a própria essência. No final dessa transformação interna, surge uma compreensão que muda tudo. Algumas pessoas só conseguem enxergar uma conexão quando deixam de recebê-la automaticamente. O silêncio cria espaço para reflexão, a distância cria perspectiva, e a ausência pode revelar sentimentos que estavam escondidos atrás da rotina. Mas o ponto principal nunca foi apenas fazer alguém sentir sua falta. O verdadeiro significado está em lembrar de si mesmo. Jung acreditava que tudo aquilo que buscamos intensamente no mundo exterior possui uma ligação com algo que precisamos desenvolver internamente. Talvez essa experiência não esteja apenas mostrando o que aquela pessoa sente por você, mas também mostrando quanto da sua própria energia estava esquecida em alguém que não sabia como recebê-la naquele momento. Quando você para de procurar, você permite que duas jornadas aconteçam. A outra pessoa encontra o silêncio necessário para compreender suas próprias emoções, enquanto você encontra espaço para recuperar sua própria força. E, independentemente do resultado, existe crescimento quando você deixa de lutar contra o fluxo da vida e começa a escutar aquilo que sua própria alma tenta revelar. Algumas conexões realmente deixam marcas profundas. Algumas histórias continuam ecoando mesmo depois de longos períodos de silêncio. Mas Jung nos lembraria que nenhuma relação verdadeira deve exigir que você abandone quem é para ser escolhido. O encontro mais importante sempre será aquele em que você finalmente se reconhece. E talvez seja exatamente isso que torna sua ausência tão poderosa. Não é simplesmente porque você parou de enviar mensagens, parou de chamar ou parou de esperar. É porque pela primeira vez em muito tempo, sua energia voltou para o lugar onde sempre deveria estar, dentro de você. E talvez, depois de toda essa jornada, a maior descoberta não esteja apenas no que aquela pessoa sentiu quando você parou de procurar. Talvez a verdadeira revelação esteja no que aconteceu dentro de você quando finalmente decidiu voltar para si. Carl Jung nos mostrou que os encontros mais profundos da vida não acontecem apenas entre duas pessoas, mas também entre quem somos e as partes de nós mesmos que esquecemos pelo caminho.
Às vezes, uma ausência revela um sentimento escondido no outro, mas também revela uma força adormecida dentro de nós. Porque, no fim, o silêncio nunca é completamente vazio. Ele carrega respostas que o barulho das tentativas constantes não permitia ouvir. A pessoa que sente sua falta pode estar enfrentando as próprias sombras, revivendo memórias e compreendendo lentamente aquilo que sua presença representava. Mas a sua transformação não pode depender apenas do despertar de alguém. A verdadeira mudança acontece quando você percebe que amar alguém nunca deveria significar abandonar a si mesmo, esperando ser escolhido. Existem conexões que atravessam fases, distâncias e momentos de incerteza. Algumas retornam com uma nova consciência, outras permanecem apenas como capítulos importantes da nossa evolução. Mas nenhuma experiência profunda passa pela nossa vida sem deixar algum ensinamento. Talvez a pergunta mais importante não seja: quando essa pessoa vai perceber meu valor? Talvez seja: quando eu vou parar de esquecer o meu próprio valor enquanto espero que alguém perceba? Se esta mensagem encontrou um lugar especial dentro de você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva nos comentários de onde você está assistindo e qual parte mais tocou seu coração. Cada história compartilhada mostra que ninguém atravessa esses processos sozinho. E se você sente que reflexões como esta ajudam você a compreender melhor suas emoções, sua mente e seus relacionamentos, inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco nessa jornada de autoconhecimento inspirada nos ensinamentos de Carl Jung. Lembre-se, algumas pessoas só entendem a importância da sua luz quando precisam caminhar sem ela. Mas você não nasceu apenas para iluminar o caminho dos outros enquanto esquece do seu próprio. A maior transformação começa quando você deixa de perguntar por que alguém não voltou e começa a perceber quem você está se tornando enquanto segue em frente. Porque aquilo que é verdadeiro não se perde no silêncio. Apenas encontra o momento certo para revelar sua real profundidade.